O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática para o 5º ano. Então, para você que ainda não me conhece, eu sou a professora Amanda. Espero que vocês estejam se cuidando e preparados para mais uma aula. Olhem aí, ó, o nosso tema de hoje é multiplicação. Estão vendo que legal? Então, para isso, pessoal, eu espero que vocês já estejam aí preparados com seu caderno de anotação, lápis, borracha. Anote tudo, tá? Não deixe passar nada. E nós vamos começar a nossa aula. Então, acompanhe aí na tela que eu estou compartilhando com vocês. Você sabia que a multiplicação é uma operação que está relacionada a 4 ideias distintas? Isso mesmo, pessoal. Olha que interessante. O assunto multiplicação, ele é muito amplo. Então, o que a Amanda trouxe para vocês nessa aula? Nós vamos primeiro compreender a ideia da multiplicação e depois nós vamos praticar um pouquinho pelo algoritmo, tá bom? Então, vamos lá. As ideias da multiplicação, elas estão relacionadas à ideia de adição de parcelas iguais, combinação, organização retangular, proporcionalidade. Então, se a gente entender essas 4 ideias, a gente já consegue saber quando aplicar a multiplicação. Vocês ficaram curiosos? Então, vamos aprender. A primeira ideia que eu trouxe aí para vocês é a ideia da multiplicação empregada com a ideia da adição de parcelas iguais, pessoal. Então, vamos lá, com o primeiro exemplo. Mariana está organizando seu material escolar e, com a ajuda de um elástico, ela juntou seus lápis de cor da seguinte maneira. Então, observe aí, ó. Olha como a Mariana fez. Ela passou o elástico num grupinho aí de lápis de cor, tá? E vocês podem observar nesse grupo que ela tem aqui, ó, 6 lápis de cor agrupados, tá? Só que a Mariana, ela não conseguiu juntar só um grupo igual a esse. Ela juntou 5 grupos iguais a esse. Então, em cada grupinho aqui, eu tenho 6 lápis de cor. Quantos lápis de cor Mariana tem? Então, pessoal, se você fosse resolver esse desafio, como você resolveria? Possivelmente, você utilizaria a soma, não é verdade? Então, o que eu tenho aí, ó? 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. O que são esses 6? O número 6 aí, ele está representando 5 parcelas, tá? E aí, se eu for somar essas 5 parcelas aqui, ó, vamos somar junto com a Pro? 6 mais 6 eu vou ter 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30. Então, eu já sei que somando tudo eu tenho 30. Mas eu posso representar essa adição utilizando a multiplicação. Olha aí, 5 parcelas de 6, que é igual a 5 vezes 6, que é igual a 30 também. Então, essa é a ideia da adição de parcelas iguais. O que nós precisamos entender nessa primeira ideia é o que está por trás da multiplicação, pessoal. E será sempre a adição de parcelas iguais. E aqui eu deixo uma dica para vocês. Multiplicação caminha bem juntinho ali com a tabuada. Então, se você ainda tem dificuldade com a tabuada, eu peço que você faça o estudo da tabuada para poder resolver todos os cálculos da multiplicação. Tá bom? Então, nós vamos seguindo em frente aqui com mais um exemplo. Então, observem aí na tela de vocês. Agora eu tenho o número 104. E quantas parcelas do 104 eu tenho aí? Eu tenho 3 parcelas do 104. Se eu somar o 104 mais 104 mais 104, olha aí a continha que a Pro colocou aí do lado. Então, estão vendo aí? Unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Se eu somar essas 3 parcelas,
eu vou obter o resultado 312. Mas eu posso representar essa adição utilizando a multiplicação. Então, eu posso usar 3 vezes 104, porque aí eu tenho 3 parcelas do 104, que também vai dar o total de 312. Certinho? Podemos ir para a próxima ideia? Então, a próxima ideia agora é a ideia da multiplicação empregada com combinação. Olha que exemplo legal. Vai dar até um pouquinho de fome, tá? Então, olha só. Um restaurante italiano está atualizando o cardápio de massas. Então, veja as possibilidades de escolha que cada cliente poderá ter. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 opções de massa. Nós temos aí o espaguete e o macarrão parafuso. Mas os clientes, eles poderão variar a escolha com os tipos de molho. Então, eu tenho aí molho branco, molho de carne e molho de tomate. E aí eu quero saber quantas possibilidades de escolha cada cliente terá. Então, pessoal, se a gente analisar esse desafio, como eu já falei para vocês anteriormente, olhando o desafio como uma história, o que tem por trás dele, o que eu preciso entender aí nesse primeiro momento? Eu preciso entender o que está sendo oferecido. Então, eu tenho 2 tipos de massas e 3 tipos de molho. Como que eu vou resolver agora essa questão? Quantas possibilidades de escolha cada cliente terá? Eu posso transformar toda essa ilustração aí numa tabela. Então, verifiquem aí, ó, transformei numa tabela. Então, o cliente, ele vai poder escolher espaguete com molho branco, espaguete com carne ou espaguete com molho de tomate. Mas ele também vai poder escolher o macarrão parafuso com molho branco, molho de carne ou molho de tomate. Que delícia, hein? Então, vocês estão vendo que eu fiz uma ilustração? E nessa ilustração, a gente já pode observar quais são as possibilidades. Então, eu tenho aí, ó, 6 novas possibilidades. Estão vendo aqui, ó? E eu posso representar essa ilustração, né, essa estratégia usando a multiplicação, que fica bem mais fácil. Porque você já imaginou, toda vez que houver uma combinação no desafio, a gente tem que fazer um desenho? Aí fica muito complicado, porque demanda muito tempo. Então, eu vou usar os dados que eu tenho. Eu tenho 2 tipos de massa, 3 tipos de molho. 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, o cliente ele terá 6 possibilidades de escolha. Certo? Vamos para a próxima ideia da multiplicação. Agora, é a ideia empregada com proporcionalidade. Vamos ver o desafio? Uma pessoa gasta R$ 70 com transporte toda semana para ir e voltar do trabalho. Quantos reais ela gastará em 4 semanas? E aí, pessoal, como que vocês resolveriam esse desafio? Olha só, eu já sei que em uma semana ela gasta R$ 70. Então, a multiplicação que eu posso estar empregando aqui é 1 vezes 70, 1 representando uma semana, que é igual a 70. 2 semanas. Então, eu tenho 2 vezes o 70. O que é isso? 70 mais 70, que é igual a 140. Se fosse 3 semanas, seria 3 vezes 70, que é 70 mais 70 mais 70, que vai dar 210. Mas eu quero saber 4 semanas. Quanto que ele vai gastar em 4 semanas? Então, é 70 mais 70 mais 70 mais 70, que vai dar 280. Estão vendo aí, ó, que do 3 vezes 70 para 4 vezes 70, eu só aumentei mais 70. Então, o que o desafio está me perguntando? Quantos reais ela gastará em 4 semanas? Olha a minha respostinha aí. Ela gastará R$ 280 em 4 semanas. Vamos para a próxima ideia. Agora nós vamos estar entendendo
a ideia da multiplicação na organização retangular. Então, vejam aí, pessoal. Utilizo essa ideia quando preciso quantificar objetos organizados, como nos exemplos abaixo. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos aí, ó. O que vocês estão observando nesses desenhos? O que a gente pode observar? Embora sejam exemplos diferentes, todos eles estão organizados de uma maneira que me possibilita enxergar número de linhas e colunas, não é mesmo? Então, essa ideia da multiplicação empregada na organização retangular só é possível, pessoal, se os objetos estiverem organizados dessa maneira aqui, ó, linha e coluna, ok? Então, nós vamos usar isso quando, Pro? De repente, quando eu quero saber a quantidade de ovos que existem numa caixa, o número de poltrona de um teatro, num cinema, as janelas de um prédio, são exemplos que eu trouxe para vocês. Mas eu trouxe também, as imagens acima estão organizadas em linhas e colunas. Então, como eu havia dito, eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. Márcio, ele é marceneiro. Então, ele fez um armário cheio de gavetas. Então, veja só o Márcio aí trabalhando. Olha o armário que ele construiu. Está organizado, como vocês estão observando aqui, em colunas e está organizado em linhas também. Então, quantas são as gavetas? Então, eu quero saber quantas gavetas eu tenho ao todo aqui. Então, eu trouxe para vocês o armário aí, né, separado, para a gente poder observar melhor esse desenho. Então, eu tenho o que, pessoal? Eu já sei que aqui eu tenho 7 linhas e 10 colunas. Estão vendo aí? Como que eu vou aplicar a multiplicação nessa ideia de organização retangular? Simples. Eu vou multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Então, aí eu tenho 7 vezes 10, que é igual a 70. E a resposta fica assim. O armário possui 70 gavetas. Entenderam? Então, espero que vocês estejam acompanhando tudo direitinho, tá? Compreendendo a ideia da multiplicação, vocês viram aí que nós passamos por 4 ideias diferentes, tá bom? Agora nós vamos compreender um pouquinho como funciona a técnica operatória. Então, eu trouxe para vocês uma operação aí bem simplesinha para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Eu tenho 13 vezes 6. Então, primeiramente, nós vamos resolver pela decomposição. Lembra lá o que é decomposição, pessoal? Decomposição é quando eu desmancho o número, lembram? Então, eu vou decompor o número 13 primeiro. E aí vai ficar assim, ó. Essa mesma continha que está aqui, eu utilizei a decomposição. Então, o 13 eu decompus e ficou 10 mais 3 vezes 6. Não entendeu ainda? Então, nós vamos ilustrar para vocês. Olha aí que interessante a figura ao lado. Então, o que a gente pode observar aí, pessoal? Eu tenho aqui, nessa primeira linha, 10 unidades, tá? Que está representando esse 10 aqui, ó, da dezena, tá? 10 unidades estão representando uma dezena. E eu tenho aqui 3 unidades, que está em vermelho, que está representando esse 3 aqui do algarismo do número 13, tá bom? E ao todo, pessoal, eu tenho aqui 6 parcelas, ou seja, estão vendo que eu tenho 10 aqui, ó, 6 vezes? Ele está aparecendo aqui nessa figura 6 vezes. E o 3, eu tenho 6 parcelas do 3 também, que está aparecendo em vermelho aqui para vocês, 6 vezes. Então, eu estou ilustrando essa operação aqui, ó, tá? E como que vai ficar isso então, professora? Então, pela decomposição, olha o que vocês vão fazer. Eu sei que eu tenho 6 vezes o 10. Quanto que é 6 vezes 10? Tem que estar com a tabuada na ponta da língua, hein? 6 vezes 10, 60. E 6 vezes o 3, que vai dar 18. Mas acabou aí a conta, Pro?
Não. O que eu tenho que fazer agora na decomposição? Eu preciso juntar os resultados. Então, vai ficar 60 mais 18, que é igual a 78. Entenderam? Agora, o outro modelo que eu vou mostrar para vocês, eu coloquei a mesma operação, só que agora pelo método usual, que é esse que a gente está habituado a fazer na escola, tá bom? Vamos lá então? Então, lembrando que eu tenho aqui a unidade e eu tenho aqui a dezena. Mas, pessoal, eu não vou ficar toda vez colocando aqui para vocês, ó, unidade e dezena, porque vocês já sabem, né? Eu só trouxe aí para vocês entenderem como é que funciona, tá bom? Então, vamos lá. Na multiplicação, o sinalzinho da multiplicação, ele tem que ficar sempre desse lado aqui, ó, à esquerda da conta. Ele não vai aparecer desse lado aqui, tá? E eu começo multiplicando também pela unidade. Então, vamos lá. Eu sei que 6 vezes o 3, eu quero 6 parcelas de 3. 6 vezes 3 é 18. Só que eu não posso colocar o 18 aqui na unidade, porque aqui não é só a ordem da unidade, então só pode colocar um número. Então, vou colocar 8 unidades aqui e vou subir a dezena aqui junto com a dezena, tá? E continua a minha conta. 6 vezes 1, 6. O 1 que subiu lá, que no caso é essa dezena, vai dar 7. Então, agora eu tenho aí 78. Outra informação importante também é com relação aos termos da multiplicação, pessoal. Veja que interessante. O número que está posicionado logo acima aí na multiplicação, ele é chamado de multiplicando. O número que está posicionado abaixo é o multiplicador. Porém, esses dois números, eles também podem ser conhecidos como fatores da multiplicação. Então, essa informação é muito importante, tá, pessoal? E o resultado da multiplicação é chamado de produto. Mas, por que eu preciso saber tudo isso? É importante porque, de repente, você vai se deparar num desafio que vai te pedir assim, qual é o produto de 7 por 3? Qual é o produto de 2 por 7? Você precisa entender que quando se diz produto, eu estou me referindo a uma multiplicação. Certinho, pessoal? O que nós aprendemos hoje? Hoje nós vimos como empregar a multiplicação nas ideias de soma de parcelas iguais, combinação, proporcionalidade e organização retangular. Nós vimos também a técnica operatória da multiplicação e eu espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês. E a dica de hoje, pessoal? A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. Então, eu espero que vocês fiquem bem, que possam multiplicar aí conhecimentos e coisas boas para todo mundo. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!